Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui apresentando o programa Engenharia Predial. Nós temos tido uma excelente audiência a nível nacional e, graças a Deus, a gente tem tratado de assuntos relevantes relativos à inspeção predial, manutenção predial e tudo aquilo que é importante para quem tem imóvel, né? Síndicos, o nosso público-alvo são síndicos, gestores de condomínio, engenheiros civis e todos aqueles que lidam diariamente com o imóvel, o mercado imobiliário. Agradecemos ao Sérgio Craveiro, né, CEO da TV Síndico Online, que nos permite e nos dá essa condição de estar divulgando semanalmente esse programa, essa matéria, e com uma grata satisfação temos aqui de novo, né, porque ele esteve presente no nosso primeiro programa há muito mais de 31 semanas, porque eventualmente a gente não tem programa em função desse ou daquele impedimento, mas o Luiz Henrique Ceotto é um engenheiro da melhor qualidade, ele está em São Paulo, trabalhou uma época em Brasília, ele veio trabalhou parte indústria na construção civil da indústria, né? Como eu acho que sofri um pouquinho, acho que não na indústria de pelotização, eu trabalhei, eu fui engenheiro responsável pela pela terceira usina da Samarco. É um trabalho bastante desgastante, né, Luiz, dentro de usina, principalmente se construindo usina dentro de outras duas já funcionando. Qualquer areiazinha que você tira do solo é todo um trabalho de gerenciamento, de impactos e tudo mais. O Luiz também foi diretor da Encol, trabalhou na Empar e hoje tem uma empresa que é a Urbic Empreendimentos, trabalha no mercado imobiliário de São Paulo. Mas eu pediria para ele se apresentar e fazer um breve currículo dele, dessa trajetória toda de engenharia. Ele deve ter alguma coisa em torno de uns 10 anos a mais que eu, né? Eu vou fazer 40 de formado, 38, eu tenho 38 de formado. Acho que você tem um pouquinho, uns 40, uns 10 a mais, é isso, Luiz? Eu tenho 40 e vou fazer... Bom, eu me formei em 1975. Então, 10 anos. Eu sou de 85, né? Então, você já tem uma bagagem muito maior que a minha e nós buscamos fizemos esse convite ao Luiz porque ele trabalhou em grandes empresas, inclusive empresa americana, me fugiu o nome dela, ele pode lembrar para nós, que tem muita... Desculpa, como? Tishman Speyer, a maior Exatamente. incorporadora do mundo. Isso, exatamente. E aí tem muito conhecimento nessa área de qualidade, sustentabilidade, né, certificações, e a gente gostaria de dar um panorama a todos que nos assistem, né? Lembrando que esse programa fica gravado e a gente tem um retorno muito grande, mesmo depois, aqueles que não assistem ao vivo acabam assistindo depois. Nós temos picos de audiência aí de 1.500 visualizações, o que é bastante importante para nós. E esse conhecimento de sustentabilidade, né, que é o tema que está em voga, né? Hoje a notícia do jornal é que a União Europeia está exigindo que todo produto do agronegócio brasileiro chegue rastreado lá na Europa, né? Para comprovar que não está vindo de área de desmatamento. Então, essa sustentabilidade, não só na construção civil, mas também para efeito de mundo, ela é fundamental, importante, e cada dia mais tem trazido desafios, vamos dizer, para nós, engenheiros, né?
Mas, Luiz, por favor, se apresenta e faz as considerações iniciais. Bom, eu sou engenheiro civil, né? Sou primo do Maurício e trabalho há mais de 40 anos que eu trabalhei, inclusive quando eu fazia engenharia, né? Minha vida toda foi na construção civil. Eu tenho mestrado em engenharia de estruturas. Eu sou certificado pelo MIT, né? Em liderança e inovação, né? Fiquei lá 2 anos no MIT. E agora, minha vida inteira, eu coordenei desenvolvimento de projetos complexos, né? Principalmente edifícios comerciais. Comerciais no sentido de shoppings, de hotéis e também edifícios corporativos, né? Então, na verdade, a minha experiência maior é como juntar todo um conjunto de especialistas para poder, juntos, a gente construir um edifício que tenha o melhor desempenho possível e, com isso, ele se torne economicamente viável, né? Então, basicamente, é essa a minha carreira, né, de uma maneira simplificada. A Encol foi uma grande escola, né? Quer dizer, e aí você lá já como professor, né? Eu não sei a nível de Estado e nem a nível de Brasil a quantidade de empreendimentos que a Encol chegou a tocar, mas se tinha, eu tinha vários engenheiros que trabalhavam com eles lá, e a gente já conhecia, né? E acompanhava um planejamento. Lembro da Laje Zero, né? Que era concretagem já sem contrapiso, né? E uma série de outras inovações tecnológicas que se tentavam, que se implantavam, né, para efeito de mercado imobiliário aqui, eram bastante avançadas, né? Pena que a coisa não avançou, não é isso, Luiz? Eu fui diretor de construção, de projeto, produto, e depois diretor de construção da Encol. Na época, a gente chegou a desenvolver 720 canteiros de obra simultâneos. Ela foi a maior construtora, a maior construtora do mundo. E é uma pena que, naquela época, né, nós estamos falando aí há 30 anos atrás, não haviam mecanismos econômicos para sustentar uma empresa desse tamanho no Brasil. Todo o sistema de financiamento era muito primário, né? Então, não havia empresa de propósito específico. O empréstimo era feito com papagaio, que a gente chamava, né? Que era com nota promissória. Assim, era uma coisa muito incipiente o mercado imobiliário, né? E o mercado financeiro, né? Eu atuei por 28 anos no mercado imobiliário e sempre o que eu disse é que até então, né, até 2012, 2013, porque se tem alguma coisa que presta, que o PT fez aí, deixou de legado, foi o Minha Casa Minha Vida, que foi uma grande inovação no mercado imobiliário, né, a forma de financiamento, mas até então a incorporadora ela necessariamente tinha que ser banco, né? E aí a gente sabe que ser banco e ser incorporadora vai um longo caminho, uma longa distância, né? Então, talvez por isso é que todas as empresas que tiveram problemas no passado tiveram essa dificuldade, né? Mas, voltando no nosso tema de sustentabilidade e correlacionando com o seu trabalho, a gente pode considerar que ter uma boa qualidade de engenharia é primordial um planejamento, né? Uma compatibilização de projetos, né? Que é basicamente esse o seu foco. Seria isso, Luiz? Na verdade, o meu foco sempre é em cima de tecnologia, né? Sim. E todo o foco que a gente tem que dar no mercado imobiliário é para a operação do edifício, né? Normalmente, a operação, né, se você coloca o edifício num ciclo de 50 anos, né, 85% de todo o custo que vai incorrer nesse edifício, desde o projeto do edifício, execução, na construção do edifício e a operação dele, né, 85% desse custo
acontece durante a operação do prédio, né? Sim. Então, muitas vezes, a gente tem um foco muito... E o problema é que quem opera, no mercado brasileiro, quem opera não constrói. Então, assim, normalmente quem constrói quer construir o mais barato possível e não pensa em como vai ser operado, né? Sim. E a minha experiência foi grande, né, numa multinacional americana, a Tishman Speyer, né, porque a Tishman Speyer ela desenvolve o projeto, ela constrói, quer dizer, ela contrata e gerencia a construção e ela opera o prédio por 30 anos, né? Então, toda a expertise nossa era de como fazer o prédio operar de uma maneira mais econômica possível e mais durável, né? Então, foi uma experiência muito interessante que normalmente não tem no mercado imobiliário quando você tem as duas pontas. Sim. Quando você tem essas pontas separadas, cada um faz uma coisa pensando sem pensar no outro. Normalmente, quem constrói não pensa como é que vai ser operado e comete todo tipo de barbaridade, tá? Achando que, ao tornar aquele edifício de bom nível de manutenção, de bom nível de operação, vai custar caro, né? E, normalmente, os custos são 1%, 2% a mais, né? No máximo, se você sofisticar o prédio, ele vai chegar a 3%, 4%. Né? Então, Sim. O investimento é muito pequeno para o resultado que é muito grande, né? E o impacto do edifício na sociedade, o impacto do edifício no meio ambiente acontece na sua operação. Se você projeta um edifício gastão, se você projeta um edifício de baixo nível de eficiência, aquilo vai impactar o resto da vida. Né? Se você projeta um edifício gastão e que vai dar muita manutenção, ele, durante todo o ciclo de vida, ele vai gastar energia, ele vai gastar água, ele vai gastar um monte de recursos, tá certo? Que deveriam ser para outras empresas gastarem, né? A sociedade inteira paga por isso. Ok. Deixa eu só, se você me permitir, fazer só uma leve tradução, né, das suas explicações, né, do dia a dia que a gente tem tido aqui no programa, né? Quando o Luiz está falando em projetar e executar um prédio que ele chama de gastão, a gente considera isso o não atendimento às normas brasileiras, né? Toda incorporadora, por lei, pela lei do consumidor, é obrigado a atender às normas brasileiras. E se você não atende às normas, você cria essa situação exatamente que o Luiz está colocando agora. Portanto, senhores síndicos, é fundamental, mais uma vez, como a gente repete sempre, que na entrega da edificação, quando você, condômino, recebe o seu edifício, se faça um laudo de inspeção predial para se ter a avaliação correta de que tudo aquilo que foi executado atendeu às normas, né? É lógico que um planejamento para um prédio com condições mais viáveis, mais com custo menor de manutenção, ajudam, mas o simples fato de, na execução, se atender à norma, já se tem a certeza de que no período de operação, e aí, de novo, traduzindo, né, período de operação quando o prédio está em funcionamento, é quando o síndico assume, obviamente, na 99% dos casos, com uma administradora dando apoio, e obrigatoriamente precisa fazer a manutenção predial, né? O que também, na grande maioria das vezes, na nossa experiência no mercado, também não é feito. E a falta da manutenção gera um comprometimento da edificação, uma redução da vida útil. Muitas vezes, quando você projeta o prédio, você não pensa que esse prédio vai ter manutenção. Então, muitas vezes, até os síndicos querem dar manutenção, mas o projeto foi feito de uma maneira que dificulta ou encarece a manutenção, né? Então, quando você projeta o edifício, você tem que saber que cada sistema do edifício tem uma vida útil diferente, né? Então, você tem que ter acesso para manutenção, né? Por exemplo, um sistema num edifício comercial, o sistema de ar-condicionado, ele dura 20 anos, 25 anos. O sistema de impermeabilização dura 10, 12 anos. Então, assim, o sistema de ar-condicionado ele é sobre a impermeabilização.
Ora, você vai ter que trocar a impermeabilização a cada 10, 12 anos e o sistema de ar-condicionado a cada 25. Como é que você faz se um estiver grudado no outro, não tiver espaço de acesso, entendeu? Então, são alguns detalhes, um exemplo é esse que eu dei, mas são uma série de detalhes, né, que você propicia num bom projeto, de tal maneira a dar a manutenção de uma maneira mais econômica e fácil. Um exemplo também bastante importante, Luiz, é a questão da fachada, né? Você, dependendo do tipo de revestimento, você necessita de manutenções de 3, 4, 5 anos, né? E aí a grande maioria das incorporadoras sequer entregam um sistema de ancoragem funcionando, né? Então, depois me prova que o condomínio fez a manutenção. Isso é uma constante a gente ouvir das incorporadoras, mas veja, como é que você faz a manutenção? Primeiro, se você não orientou, né? Pegaram uma lei que tornou obrigatório o laudo de inspeção predial aqui no Estado do Espírito Santo, né? Óbvio que a norma já torna isso obrigatório, mas a gente tinha conseguido lá em 2016 e renovar, e feita, na verdade, entrando na prática em 2019, tornava obrigatório o laudo de inspeção predial. E aí, agora, numa armação de política, né, de politicagem nojenta, os vereadores de Vitória, junto com o prefeito, mudaram o foco da lei, dizendo que o condomínio agora não é mais obrigado a fazer o laudo de inspeção predial periodicamente, mas sim fazer um manual de uso e operação. Como um condomínio que não teve acesso a projetos, que não teve acesso a nenhum dado técnico da edificação, vai poder fazer um manual de uso e operação, né? É a mesma coisa que você comprar um carro e na hora de receber o carro na sua concessionária, quem está ali vendendo dizendo, procura fazer um manual do seu carro, porque se você não fizer as revisões, você não tem garantia, né? Mas, você vai ter que contratar um engenheiro mecânico para fazer fazer um manual do seu carro, simplesmente porque o fabricante não atendeu a legislação e não lhe forneceu. Quer dizer, são situações que eu acho que só acontecem no Brasil, mas, infelizmente, a gente tem que lidar com isso todo dia, né? Luiz, pois não. Nos principais países do primeiro mundo, né, você é obrigado a ter, para cada prédio, você precisa ter um engenheiro responsável pela manutenção. É justamente para não acontecer aquele acidente que aconteceu nos Estados Unidos, que houve uma corrosão e desabou o prédio e morreram cento e tantas pessoas, né? Então, você é obrigado. É claro que o engenheiro ele pode ser responsável até por vários prédios. Sim. Mas ele não é só ter o responsável técnico, ele tem um procedimento de verificação ao longo de toda a vida do prédio. Né? Com certeza. Então, isso é uma coisa muito importante. Evita incêndio, verifica se você tem realmente segurança na escada de incêndio. Agora, recentemente, São Paulo, coisa de uns 2 anos atrás, só como exemplo, né, a escada é o santuário. Né? Então, aconteceu um incêndio no prédio. O que aconteceu? O pessoal migrou para a escada de incêndio e morreu sufocado. Porque as portas não funcionavam, a pressurização não funcionava. Quer dizer, esse é o Brasil. Isso, a falta de manutenção e a irresponsabilidade da execução em desacordo com as normas, né? Por isso, em função disso, né, a gente no CREA, eu estou como inspetor-chefe da Inspetoria de Vila Velha, e já há muitos anos eu insisto muito com as administradoras de imóvel, né? O exemplo que você está dando seria, obviamente, que cada administradora de imóvel, no momento em que está fazendo a manutenção, né, porque, inevitavelmente, o trabalho deles é assessorar o síndico para a manutenção, ele deveria ter um engenheiro responsável para que esse fizesse as orientações técnicas pertinentes, né? Mas, infelizmente, o que a gente vê é que exercício ilegal da profissão nas mais diversas situações e colocando a população em risco, né? Isso é que é mais triste, é mais complicado. Mas, Luiz, eu gostaria de explorar o seu conhecimento na área de sustentabilidade, né? Na parte de obra, o que a gente pode considerar como importante para efeito de planejamento e execução de uma obra sustentável, da gente ter uma obra
que possa ter um certificado LEED, um Aqua, um selo azul ou coisa semelhante? Quais são os processos que a gente, como engenheiro, podemos estar atentos na sua execução? Existe itens que você pode fazer durante a execução e itens que você foca durante a operação do prédio. Okay. A operação do prédio é muito mais importante que na execução. A execução do prédio, ele mais ou menos demanda um custo ao longo da vida dele toda, né? Você vai gastar com custo de construção, com projeto, com tudo, mais ou menos 13% a 14% do custo do prédio durante 50 anos, né? Na verdade, a gente, quando trabalha com impacto ambiental, nós não temos uma medição de impacto, assim, o impactômetro. Não existe, tá certo? Sim. O que a gente faz, né? A gente, se custa, impacta. Tudo aquilo que custa, impacta. Se você gasta energia demais, custa, então impacta demais, né? Se você gasta água, impacta, né? Então, a gente unificou toda essa questão do impacto no custo operacional do prédio. Se o custo operacional de um prédio é o dobro por metro quadrado do que de outro prédio, ele impacta o dobro, né, no meio ambiente. Nós não temos um coeficiente de impacto de meio ambiente. Então, a gente usou o custo de operação como uma medida auxiliar nesse processo. Então, quando você foca, para você focar na operação, né, depois eu volto para a construção, mas a operação é mais importante. Okay. Basicamente, são dois grandes itens que você tem que pensar. Primeiro, economia de energia. Segundo, economia de água. Tá? A economia de energia, hoje, você consegue, através de usar dispositivos de consumo baixo de energia. Por exemplo, iluminação. Iluminação é LED e ponto final. Tá certo? O LED, quer dizer, quem não usa num projeto LED, tá certo? Está cometendo uma grande bobagem, porque além do sistema de iluminação durar muito mais, custa um pouco mais caro, mas dura muito mais, o consumo de energia no sistema de LED chega a ser 20%, 4 vezes, 5 vezes menos do que um sistema convencional, né? Então, assim, utilizar sistemas, né, e componentes que consomem menos energia. Dando exemplo, bombas de frequência variável, tá certo? Okay. A bomba de frequência variável, ela dá uma economia parte de 50%. Com uma tensão menor e vai aumentando. Isso, vai aumentando, né? E a eficiência dela é muito maior. Muitas vezes essa frequência variável é obtida através de corrente contínua. A eficiência é muito melhor. Segundo, elevadores com frenagem regenerativa, por exemplo, ou seja, toda vez que ele vai parar ou ele vai descer, ele gera energia, acumula no capacitor e esse capacitor usa essa energia para a próxima partida. Isso dá uma economia muito substancial. Outro item, ar-condicionado. Se é um prédio comercial, principalmente, né? O ar-condicionado é fundamental. Você tem que usar, por exemplo, roda entálpica, né? A roda entálpica faz você economizar uns 30% no ar-condicionado, né? Por quê? Você utiliza o ar interno que já está resfriado, ele, ao sair, você é obrigado a trocar o ar, né? Para poder baixar o nível de gás carbônico. Então, o ar que sai, ele resfria o ar que entra, né? Então, a roda entálpica é um instrumento relativamente barato, né, e que dá uma economia bastante grande, né? No caso, voltando ao elevador, sistemas que tratam o elevador como se fosse um ônibus, né? Você diz aonde você quer ir e uma programação, né? Faz uma programação inteligente, tá certo? E distribui o movimento do prédio, né, de tal maneira a economizar energia. Isso dá, assim, elevadores inteligentes com frenagem regenerativa economizam praticamente 50% da energia. Ou seja, de uma maneira geral, né, você utilizar sistema, fachada, utilizar vidros insulados, principalmente aí no Espírito Santo, que é um calor muito grande, né? Ou vidros insulados ou vidros laminados, de tal maneira que, principalmente em edifício comercial, que a área de vidro é muito grande, né? Mas também no residencial,
de tal maneira que a troca de calor, né, não aconteça e onere o ar-condicionado. Ou seja, tem um monte de soluções inteligentes, né, para você fazer. E outro, na economia de água, água de reuso. Então, assim, toda a água de chuva que cair nesse condomínio, né, ela ser reaproveitada pelo menos para irrigação, tá certo? No caso de água de condensação de ar-condicionado de edifícios comerciais, aquela água que pinga no ar-condicionado, né? Você né? Coleta isso tudo, tá certo? Tem que ter um tratamento de filtro, de filtragem, e você usa na torre de refrigeração. Né? Em edifícios comerciais, você tem uma economia de 40% no volume de água, porque o ar-condicionado ele consome água. Né? Ele consome praticamente 20, 25, de 20% a 30% de toda a água consumida no prédio, né? Consumido nos sistemas de refrigeração do ar-condicionado. Então, você usar água de condensação e água de chuva tratada nesse sistema, tá certo? Resolve. Então, tem um monte de soluções que, agrupada, faz com que esse prédio, né, ele seja econômico. Sim, perfeito. Do ponto de vista de execução, basicamente, é evitar o maior impacto de um prédio na sua execução é entulho. Nós somos, né, a construção civil é o maior gerador de entulho do mundo. O entulho que a gente gera, ele é praticamente igual ao entulho, ao lixo residencial nas cidades. O volume é gigante. Então, esse é o maior impacto nosso. Tá? Às vezes a gente fala em energia, mas a energia, durante 1 ano e meio, 2 anos que você constrói a obra, é praticamente nada em relação a 50 anos. Por isso que é importante durante a execução. Mas na obra, o que realmente impacta muito, muito, muito é a geração de entulho. E a redução do entulho, né, nós só vamos ter com processos construtivos planejados e eficientes, é isso? Isso, e principalmente industrializados. Que dá outra questão importante também, que é a sustentabilidade humana. Né? Os processos convencionais, empilhando tijolo, geram um nível de pó no ar muito grande. Você lixa tudo, lixa gesso, lixa argamassa, quebra isso, quebra aquilo. Então, o que acontece? O trabalhador, além de ser um trabalho extenuante, você tem que levar tijolo, né? No processo convencional, você usar muita força humana, né? Você respira o pó e dá problemas de calcificação do pulmão, principalmente pó de cimento. Né? Quando você usa sistemas mais industrializados, você elimina isso, você elimina pó, ou praticamente elimina pó, tá certo? Então, você dá uma qualidade de vida maior ao trabalhador, você pode pagar mais ele, porque a produtividade dele é muito maior, entendeu? Então, agora, nós estamos levando muito em conta, né, a sustentabilidade humana. Né? Não adianta nada a gente pensar em sustentabilidade da natureza se a gente não pensar a sustentabilidade humana, fazer com que a qualidade de vida do trabalhador tenha consistência. Né? Então, assim, basicamente, projetos muito bem pensados, baseados em produtos industrializados, tá certo? Com um nível de interferências muito bem estudada para evitar quebra-quebra, né? E voltado muito a diminuir as atividades penosas, as atividades difíceis do trabalhador. Desmanchar e retrabalho, né? Retrabalho. O famoso retrabalho, né? Nossa, E por consequência, esse tipo de obra ela vai ter uma velocidade maior, né? Você executa ela num tempo muito menor, que, consequentemente, reduz custos, não é isso? Você pode reduzir, usando processos adequados, né? Você pode reduzir a metade o prazo. Hoje eu faço obras, né? Minha empresa executa obras muito rapidamente, né? Nos centros dos melhores bairros da cidade, eu consigo executar essas obras em 1/3 do tempo. Edifícios que são normalmente feitos em 25, 30 meses, 36 meses, eu faço em 12, 14 meses. Entendi. Né? Então, eu ganho dinheiro assim. Isso te dá uma competitividade muito melhor, né? Locais de grande valorização, você tem sempre problemas de acesso, né? São Paulo tem toda aquela problemática de rodízio, equipamento caminhão que não carros pode entrar, que não podem chegar no local, né?
e tudo isso te gera uma facilidade, uma viabilidade da obra de mais que resulta no seu custo, né? Na sua qualidade e, obviamente, no seu custo, né? E na melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Né? Em minha obra, as obras industrializadas que eu faço, nenhum trabalhador leva mais que 10 quilos. Assim, na verdade, ele não precisava nem levar 10 quilos. Tá? Agora, nas obras convencionais, é comum ele levar 40, 50 quilos. Né? Assim, é verdade. Né? Infelizmente, é todo um planejamento de engenharia, né, e da aplicação da efetiva engenharia, porque é o que se tem muito aqui no Espírito Santo. Empresas de engenharia, na verdade, não praticam engenharia, né? Elas deixam obras serem tocadas por mestres de obra, por encarregados, né? Não que a gente tenha nada contra esses profissionais, muito pelo contrário, mas se você não constrói com engenharia, com planejamento, né? Com compatibilização de projetos e projetos elaborados da forma com que você está comentando, a tendência é a gente ter esse retrabalho, esse custo excessivo. De qualquer forma, quem vai pagar é quem compra mesmo, né? Quem constrói acaba não ficando com esse custo, né? Repassa, mas você acaba pagando por uma coisa que é insustentável, que é antiprodutiva. Né? Praticar engenharia com a participação do mestre de obra, com a participação dos encarregados, com a participação do operário, né? Mas praticar engenharia. Sim, exatamente. Com qualidade, atendendo às normas brasileiras. Né? A gente está insistindo muito nessa questão de atendimento das normas, porque você tocou no ponto de impermeabilização. Né? Tem no mercado diversas opções de impermeabilização, mas nenhuma delas atende à norma. Né? Então, eu vou optar por um sistema mais novo, moderno. Ok. Se der problema, você vai estar sendo responsabilizado porque simplesmente não atendeu uma norma. Né? Projetos estruturais, nós temos problemas gravíssimos aqui, porque durante algum tempo, eu acho que isso, de tanto que a gente tem insistido, está mudando, né? Mas projetos estruturais em total desacordo com as normas brasileiras, né? E aí o prédio começa a fissurar a fachada, trabalhar em excesso, né? Infiltrações que geram insalubridade. A gente tem diversos casos aqui no Espírito Santo que estão levando, né, ao consumidor um prejuízo muito grande. Infelizmente, as incorporadoras entendem que esse trabalho que a gente faz de buscar a análise da edificação para ver se ela atende à norma, ela é um comprometimento da incorporadora, mas, na verdade, isso busca trazer ao adquirente, né, e a quem é responsável pela manutenção, um conhecimento da sua edificação. Se você não tem um conhecimento do que você recebe, infelizmente, você acaba literalmente pagando 2 vezes por um produto, correto? Eu gostaria só de pontuar alguns itens em cima de tudo aquilo que você disse, Luiz. Por exemplo, exatamente nessa constatação de fatos reais da nossa vida aqui, né? Por exemplo, há pouco tempo agora, a polícia fechou uma fábrica de fios onde o que tinha no fio era tudo menos cobre, né? Então, se verificou, salvo engano, o dono dessa empresa ainda está preso, mas muitas construtoras executaram instalações elétricas com um fio totalmente fora de norma, né? E aí vai de encontro ao que você falou. Ele não tem a condutividade correta, ele vai gerar um consumo maior, esse consumo... Isola corretamente... Pode gerar curto-circuito. Isso, pode gerar aquecimento, fogo e tudo mais, né? Quer dizer, isso é uma situação extremamente preocupante, e aí a gente vê profissionais no mercado dizendo, mas se ela reduzir a carga que estava prevista, né, diminuindo o disjuntor, não tem problema, quer dizer... Como é que pode, né? Tem incorporadora fazendo exatamente isso. Ela comprou o fio
falsificado o fio mais barato, e agora está propondo aos condôminos que substitua o disjuntor por um disjuntor mais de menor potência para que ele desarme com mais a facilidade e aí não gere, quer dizer, em total desacordo com o projeto, com o que a gente executa. Um outro detalhe importante... Seria até comédia, né? Se não fosse uma não, tragédia, se não fosse né? verdade, exatamente, infelizmente. Né? Mas eu não diria comédia, mais crime, né? Porque a gente está buscando levar as delegacias de defraudações, ao Ministério Público e à Justiça, esses profissionais que estão atuando dessa forma, porque se dizem engenheiros, mas desqualificam totalmente. Comédia no sentido de o que passou na cabeça de um cara desse de fazer esse raciocínio, entendeu? Sim, de rir, né? Assim, é ridículo. Sim. No sentido de se isentar da responsabilidade, busca alternativas que são totalmente incompatíveis, né? Totalmente irresponsáveis, né? Colocando vidas em risco. Né? Nós temos problemas de concreto, uma contaminação por um produto fornecido por uma grande siderúrgica, né? A maior siderúrgica do país, aí, que se vive na televisão fazendo propaganda que é a maior siderúrgica do país e do mundo, sei lá, e vendeu um produto carregado de íons de cloreto, onde o concreto, esse produto de nome FGD, foi adicionado ao concreto, e você tem centenas de prédios na Grande Vitória hoje, né? Esse produto foi adicionado entre os anos 2012 e 2019, e você tem centenas de prédios que estão com a estrutura contaminada, né? A contaminação interna corroendo todo o aço. Isso só vai descobrir na hora que cair. Infelizmente, em algumas situações a gente conseguiu fazer essa detecção, observamos, temos brigado arduamente, né, para que se tomem medidas necessárias para a desocupação do prédio, para a descontaminação, mas é uma coisa que não existe precedente no mundo. Como é que você descontamina esse concreto, né? Nós temos algumas opções aqui, sugeridas pelo Robson Gaiofato, que é um profissional que nos dá apoio aqui e que tem uma extrema experiência, mas tem um custo altíssimo de descontaminação, de todo um trabalho. Depois que dá um problema, o custo é absurdamente alto. Exatamente. O custo para evitar o problema é mínimo, é zero praticamente. Gasta mais é cérebro. Tá? Com certeza. Agora, depois que você tem o problema, a conta vem de uma maneira perversa. Exatamente. Com relação à questão da água, um detalhe importante que a gente precisa alertar, e eu tenho feito sempre esse alerta aqui, toda a água reservada, seja ela de reuso, né? De reuso não porque ela já tem uma destinação específica, né? Mas a gente observa que muitas incorporadoras, durante algum tempo, eu acho que isso também parou, começou a entregar o prédio com um sistema de captação de água. Mas esse sistema de água de chuva, desculpa, esse sistema de captação de água não tinha uma sistemática de tratamento, né? E aí uma água de chuva reservada por 3, 4, 5 dias, a gente sabe que ela apodrece e ela pode causar danos à saúde, né? Então, mas a gente ouve sempre do síndico, a gente usa sempre para regar uma grama, ok, mas o funcionário que está lá regando a grama ou que passa ali, alguém que passe e tenha a mão molhada por aquilo, levou a boca, você está contaminado. Então, ou você faz o procedimento correto, né, de reserva com o tratamento correto, e normalmente um tratamento simples, muito mais barato, do que se tratar uma água que essas empresas de saneamento captam em rios poluídos aí, né? A água de chuva é uma água de extrema qualidade, mas só precisa de uma filtragem para se poder ser reservada e utilizada. Mas, infelizmente, a falta de conhecimento e a falta de orientação daqueles profissionais que recomendam essas soluções acabam deixando a população, que na grande maioria das vezes ela não tem a experiência suficiente, né? Mesmo os síndicos, quando são profissionais, quando têm um treinamento, não têm uma formação específica nessa área, acabam trazendo bastante
comprometimento e prejuízo aí a todos, né? À saúde e principalmente ao bolso de todos, né? Mas com relação às questões de certificação, como é que funciona? Como é que você vê o mercado? Aqui no Espírito Santo a gente teve, principalmente no período aí do Minha Casa Minha Vida, no momento em que ele estava mais evoluído, vamos dizer assim, né, mais sendo implementado, essa questão do selo azul que a Caixa começou a difundir, né, na necessidade de trazer qualidade para aquelas empresas que estavam tomando o financiamento Caixa, né? Mas, infelizmente, coisas que até Deus duvida, né? Não falando de política, mas, infelizmente, a construção civil está intimamente ligada a isso, né? Esse governo, quando assumiu há 3 anos e meio atrás, tinha lá um déficit, uma quantidade de desempregados absurda. A minha ideia inicial, vão implementar financiamento, né? A Caixa Econômica vai voltar àquilo que era antes lá da dona Dilma fazer aquela lambança com a Caixa, né? Gastar o dinheiro todo para outros empreendimentos. Mas, infelizmente, 3 anos e meio depois, a gente vê que esse governo não fez nada para que que se houvesse essa retomada da construção civil, né? Minimamente, trazendo empregos, né? Mas nessas outras certificações, as empresas de São Paulo ainda atentam para isso, ou isso já ficou um pouco que de fora em desuso, vamos dizer assim, Luiz? Olha, depende do uso do edifício, né? Edifícios comerciais, hoje, praticamente é padrão. Edifícios comerciais e corporativos, né, de maior porte, terem certificação LEED, né? Sim. Então, o LEED americano, né, é um processo relativamente simples, né, e de baixo custo de certificação, e praticamente todos os meus prédios comerciais eu certifiquei LEED. O primeiro prédio LEED Gold foi feito por mim no Brasil, né, há 15 anos atrás, né? Sim. Agora, para a construção residencial, para condomínios mais populares, né, o selo verde é uma certificação muito importante, pena que ele está, por falta de cobrança dos órgãos públicos, né, de financiamento, ele está em desuso, está indo para o desuso, né? Para edifícios residenciais de padrão mais de incorporação, vamos dizer assim, né? Mercado imobiliário de incorporação, o sistema Aqua é uma boa certificação, né? Bastante completa, mas como é francesa, tudo que é francês é um pouco complicado, né? Então ele peca um pouco complicado. O que o LEED é muito simples, que é bem a origem americana, né? O Aqua é um pouco complicado, não é muito, mas é mais complicado, mas vem muito da origem francesa, né? Mas é um bom sistema, né? E para Minha Casa Minha Vida, né? Para moradias mais populares, eu acho que o selo verde é uma excelente alternativa certificadora. Na época do Minha Casa Minha Vida, a Caixa exigia sempre o PPPQH, né? Mas a gente observava que aquilo era mais uma questão de papel mesmo, né? Na efetividade, ele acabava não tendo um resultado muita burocracia. adequado, né? Isso, era teve mais seu valor, ele melhorou a qualidade dos componentes, né? Mas era muito mais focado na burocracia, né? Sim, exatamente. Com relação à questão de condomínios prontos, eu acho que não é a sua praia, né? Mas você conhece algum exemplo, por exemplo, aos síndicos que nos ouvem, que não tem no seu dia a dia, né, nenhum acesso a essas possibilidades, né? Você tem alguma recomendação, alguma sugestão, alguma orientação nesse sentido? Olha, com relação à certificação, o próprio LEED
o próprio LEED tem uma certificação para condomínios horizontais, né? Tanto de execução como de operação do condomínio, né? Ok. Só que é caro, né? Não é fácil, é caro e não é complicado, não é, mas é caro, né? Infelizmente, nós não temos no Brasil, né, um processo de certificação de condomínios horizontais, né? Eu acho que vai muito pela prática da boa engenharia, a consciência de fazer uma boa engenharia, né? Então, é na implantação do condomínio, você evitar, principalmente loteamento, né? Eu vejo loteamentos sendo feitos e os caras projetaram o loteamento de 3 mil lotes. Ninguém vai vender 3 mil lotes de uma vez. Sim. Então, vamos fazer um faseamento, de tal maneira a não fazer uma terraplanagem gigante que chove, carreia material, né? Faz grotas, faz todo tipo de impacto, comprometimento, né? erosão, de né? comprometimento, de erosão. Né? Então, assim, faz faseado. Até é mais inteligente, porque você investe muito menos dinheiro e investe à medida que você vai vendendo. Tá certo? Claro. Então, divide em 3 mil lotes, divide em 5 etapas, né? E racionaliza seu dinheiro. Então, o uso da engenharia, o uso correto da engenharia que tem substância, né? Ele é tão racional que auxilia o teu bolso. Claro. É burrice não usar a engenharia, né, os conceitos fundamentais de engenharia. Né? Então, assim, tem bastante conhecimento disponível, né? Eu acho que o pessoal usa pouco. Entendi. É fundamental também, a gente insiste muito nisso, num plano de manutenção predial competente, né? O síndico não pode, em hipótese nenhuma, sair gastando para fazer manutenção de qualquer jeito, sem um planejamento, sem uma boa orientação técnica, né? Porque, um plano de manutenção é básico. Sim. Exatamente. Mas infelizmente a nossa realidade, pelo menos a nível de Espírito Santo, é que o condômino ele acha que comprou um apartamento, esse apartamento vai durar 100 anos sem que ele tenha que fazer nenhum investimento. Né? É a linha totalmente inversa da sua experiência em empresas de ponta. Né? Infelizmente, não se tem esse levar ao síndico, o síndico levar uma taxa extra para uma manutenção numa AGE é quase ele comprar uma briga de morte. Né? Infelizmente, o que a gente tem dito e demonstrado para os síndicos é que ele comete crime até por omissão. Então, se ele tem a obrigação de fazer a manutenção e ele não faz a manutenção, ele está cometendo um crime e, por isso, ele vai pagar com o CPF no CPF dele. Portanto, ou você faz o seu planejamento, o seu plano de manutenção, executa minimamente, busca recursos onde for possível para fazer a manutenção, ou você, aí é o que a gente diz sempre, né? Ou então você entrega o cargo e não faz, porque ficar assumindo como síndico a responsabilidade daquilo que você não pode fazer, infelizmente, está criando um problema para você, né? Está gerando uma bola de neve que mais cedo ou mais tarde vai te pegar, né? Então, eu acho que tem uma série de obrigações, né, e de responsabilidades que nós temos que... Primeiro, a construtora ela tem que projetar o edifício de tal maneira que você tenha condição de dar manutenção. Então, você tem que ter acesso, né, acesso à manutenção, você não pode ter interferência demasiada entre subsistemas, tem uma série de coisas. Você tem que fornecer o plano de manutenção. Né? E aí o síndico, né, e os usuários, os que usam o prédio, né, tem que entender que não dá para usar até cair, né? Sim, exatamente. O bolso dele, a vida útil do prédio e o bolso dele que está pagando, né? O valor da manutenção é pequena. Se for bem projetada, a manutenção é muito pequena. Vai ficar muito mais caro depois que você tiver um problema sério. Você deixar acontecer um problema sério, você vai gastar muito mais do que o dinheiro
economizado, entre aspas, que você não fez, né? Entendi. Veja, então é por isso que a gente. O objetivo, o foco principal desse programa é exatamente esse, Luiz. É trazer essas informações, né, a todos que têm essa obrigação, têm a necessidade de fazer um planejamento, os síndicos que estão assumindo sem uma experiência, que busquem ter esse conhecimento, né, que busquem profissionais qualificados para que possam os assessorar e possam termos uma engenharia de qualidade, uma manutenção de qualidade, a fim de que não se tenham tragédias, né? O que esses políticos que estão travando, né, as obrigações, não exigindo as manutenções corretas, não entendem que isso é uma tragédia anunciada, né? Mais cedo ou mais tarde, outro dia, semana passada, essa semana agora, não sei, caiu uma marquise lá no Nordeste, né? Salvo engano. E isso é constante por todo o país, né? As leis que tornaram obrigatória a manutenção predial em Rio, São Paulo e várias outras cidades aconteceram depois de grandes tragédias, né? Tem um prédio que eu, sinceramente, nunca soube do nome, eu só a referência dele é que ele ficava atrás da Assembleia Legislativa, ali do Rio de Janeiro, no centro do Rio, né? Permitiram uma série de modificações no prédio, retiraram um pilar do prédio, né? Geraram um acréscimo de carga, e aí o prédio ruiu, matou um monte de gente, né? Quer dizer, tem síndicos que até hoje sequer exigem daquele morador, daquele condômino que está fazendo uma reforma, uma RT, né? Uma anotação de responsabilidade técnica. Não existe nem o projeto Sim. da reforma, para saber se está removendo algum elemento estrutural. Mas, minimamente, o que a norma determina é um engenheiro responsável, né? Claro. Alguém que assuma a responsabilidade. Então, senhores síndicos, qualquer reforma que seja feita, que envolva, obviamente, não estamos dizendo aqui, eu vou pintar um apartamento, vou exigir uma RT, não é isso, né? Tem que se ter bom senso para tudo, né? Vou substituir piso, vou colar piso sobre piso, vou fazer a abertura de paredes, tudo isso obrigatoriamente precisa de um engenheiro responsável técnico. Não permitam que essas modificações sejam executadas sem que haja um engenheiro responsável técnico por elas, porque senão o comprometimento é grande, a irresponsabilidade vai causar danos à saúde e a vidas, né? Modificações em instalações de gás, né? Sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico. Vocês não têm tanto aí em São Paulo, mas aqui no Espírito Santo nós temos uma oxidação absurda, né? E na sua grande maior parte, todos os sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico são equipamentos metálicos, são portas corta-fogo, são hidrantes, são equipamentos, né? Motores de pressurização e tudo mais, onde você não fez a manutenção, onde você não fez o teste, na hora que ocorreu o sinistro, a tragédia está feita, está anunciada, né? E aí, mas foi uma fatalidade. Isso não é fatalidade, isso literalmente é uma irresponsabilidade, né? Irresponsabilidade, exatamente, que cai no colo, inevitavelmente, do síndico, e é isso que a gente repete todos os dias aqui e tenta trazer essa informação, né? Bom, eu vou pedir desculpa aos que nos assistem, porque a gente havia convidado o Moraes, da empresa Aelectric, para falar sobre as questões de geração de energia em unidade solar, mas ele havia nos falado que tinha um pequeno problema, um atraso. Infelizmente, a gente não está podendo contar com ele. A gente faz um novo programa para trazer para vocês. Nós já falamos aqui uma vez sobre essa questão das usinas de energia solar, né? Elas são fundamentais, como o próprio Luiz já explicou, né? Elas geram redução de custos, e essa redução de custos traz até a possibilidade do condomínio ter uma manutenção mais efetiva, né?
porque se você reduz custos de energia e em vez de devolver isso para o condômino, você usa essa receita para uma manutenção correta, já é uma fonte importante de recursos para a manutenção, né? Mas pedimos desculpa por problemas particulares, ele acabou não podendo, e gostaria imensamente de, mais uma vez, agradecer ao Luiz Henrique Ceotto. Fica à disposição, Luiz, para fazer as suas considerações finais, para fazer poder fazer os seus agradecimentos. E, infelizmente, toda quarta-feira a gente tem aquela pressão do tal do jogo, né? Do futebol, que já está para iniciar, e aí a gente tem alguma dificuldade na sequência do horário aí, porque, obviamente, todos querem, tem muita gente que gosta, eu, sinceramente, não gosto. Desculpa, o Moraes, a informação da nossa assessoria aí é que o Moraes está desculpa, ele está numa AGE. Infelizmente, ele não vai poder nos compartilhar o seu conhecimento, mas eu acho que o Luiz deu a vocês aí uma grande aula de engenharia, né? Agradeço, então, Luiz, e fica à sua disposição para suas considerações finais. Não, só agradecer a oportunidade, é um prazer muito grande. E eu sou capixaba também, né? Então, é uma saudade grande aí da muqueca, das praias daí, né? E assim que for possível, eu vou rever o estado, né? Um grande abraço a todos, eu fico à sua disposição, para o que você precisar, Maurício. Por favor, Luiz, assim que estiver aqui, nos avise para a gente poder comer uma muqueca juntos. Eu, infelizmente, casei agora recente com uma mineira que não gosta de frutos do mar, e aí acabo só tendo a oportunidade de comer frutos do mar quando tenho companhia, né? Porque no dia a dia, infelizmente, não é só comida mineira. Mas eu casei com uma mineira, mas a minha mineira gosta de frutos do mar. Eu acho que a minha tem algum defeito, eu já disse para ela, porque a gente brinca que aqui no Espírito Santo tem mais mineiro que gente, né? Brincadeira, de novo. Mas todo mineiro que vem se apaixona pelo estado e adora essa terra e gosta dos frutos do mar. Eu acho que a minha tem algum problema, espero que ela não esteja me ouvindo, mas será um grande prazer a gente estar comendo aí uma moqueca de lagosta e frutos do mar, tá bom? Um grande abraço. Sérgio, você também não está nos ouvindo, mas, de novo, agradeço a sua disponibilização aí do canal da TV Síndico Online para que a gente possa estar trazendo esse material. Lembrando a todos que todos esses 30 e poucos programas que nós já fizemos estão disponíveis, né, no nosso Instagram, Engenharia Ceotto, @Engenharia Ceotto. São matérias de extrema importância. A gente está pensando, inclusive, em estar editando aí um e-book, alguma coisa que possa estar trazendo esses pontos mais importantes para todos, porque são programas extremamente técnicos e que traz informações bastante relevantes para todos aqueles que fazem a gestão das edificações. Um grande abraço, uma boa noite, e mais uma vez, senhor Luiz, um grande abraço, prazer, desculpa o incômodo. Não por isso, um prazer. Um abraço.